Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Raquel, esse é o canal Ensinando Ciências e hoje eu venho falar sobre um assunto e alguns conceitos extremamente importantes para as aulas de ciências e para o processo de aprendizagem em ciências. Vem comigo conversar um pouco. Antes disso, lembre-se de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Eu conto muito com o seu apoio. Pessoal, então, hoje eu vou falar sobre litosfera. Sim, litosfera, essa camada rochosa que recobre todo o planeta Terra e onde os nossos pezinhos estão sendo colocados para continuarmos por aqui. Nós temos, então, a litosfera como uma camada, né? Como uma camada rochosa que recobre todo o nosso planeta Terra. E essa camada, como eu havia comentado anteriormente, ela é fragmentada, ou seja, ela tem rachaduras, ela sofre fissurações, ela é quebrada nessa continuidade, ela não é uma folha de papel simplesmente assim, como se fosse uma folha de papel, ela sofre diversas rachaduras. E a gente pode pensar nela, né, nosso planeta, como se fosse uma laranja. É claro que o nosso planeta não é uma laranja, mas se ele fosse, né, a gente pode comparar que ele é muito próximo, muito parecido a isso. E que na casca dessa laranja tem várias fissuras, vários fragmentos, então, que ficam, né, que se tornam essa casca de laranja como um todo, mas também várias porções que são separadas. Lembram, então, que essas porções separadas, elas são chamadas de placas tectônicas, tá? Em todo o planeta, então, nós temos várias placas tectônicas que compõem essa litosfera. Essa litosfera, ela pode estar direto na superfície, então, né? Ou ela pode estar recoberta por água. Num exemplo muito típico de mares, por exemplo. E, em função dessa litosfera, então, estar fragmentada ou não ser totalmente num formato só, sem rachaduras, né? Isso faz com que essas placas, elas se movimentam, porque abaixo dessas placas nós vamos ter um manto. E o manto, ele tem uma composição pastosa, uma composição líquida quando está em maior profundidade, né? Quando, se fosse possível, nós entrarmos em maior profundidade e maior temperatura, então praticamente quase um líquido, né? Ou uma pasta bem móvel que consegue então se modificar. Então imagine, né, que essa pasta tem esse manto pastoso e essas placas acima desse manto pastoso. E como tem muitas variações de temperatura, como tem gases, como tem reações químicas acontecendo todo o tempo nesse manto, podem ocorrer movimentações nessas placas tectônicas em função disso. Essas movimentações podem ser assim, enfim, das mais variadas formas. E então nós vamos ter algo que nós chamamos de fenômenos geológicos. Esses fenômenos geológicos podem ser classificados de 3 tipos: vulcões, terremotos e tsunamis, né? Falando basicamente, então, dessa movimentação dessas placas tectônicas, nós vamos ter 3 tipos de fenômenos geológicos. Então, esses fenômenos geológicos, os vulcões, os terremotos, os maremotos ou tsunamis, eles ocorrem em função dessa movimentação dessas placas tectônicas. Os vulcões, então, a formação de montanhas, e essas montanhas sofrem fissuras, e essas fissuras elas podem ser uma só
né, por onde vai sair esse magma, ou elas podem ter várias fissuras, então vai ter diferentes locais que vão conseguir expelir esse magma e junto gases e outras substâncias, outros materiais que vão estar ali. Nós também vamos ter os terremotos, então, onde então há um encontro dessas placas tectônicas, né? E elas podem fazer movimentações em diferentes direções que façam que ocorram os terremotos e também os maremotos. Os maremotos, na verdade, são terremotos que ocorrem, então, abaixo, né, da água do mar e ocasionam, por consequência, como você tem água acima, uma movimentação muito grande dessa água. E daí isso causa muitos desastres, né? E esses maremotos, nos últimos tempos, eles têm sido chamados de tsunamis, em função da nomeação, dessa nomeação. E nós acabamos não falando em maremotos, mas tsunamis nada mais é do que maremotos, ou seja, a movimentação dessas placas tectônicas abaixo da água do mar, tá? E faz então com que essa água que está acima cause um dano muito grande. Então, basicamente, esses três fenômenos geológicos que ocorrem, né, junto à litosfera ou juntamente à forma como a litosfera está organizada, que é fragmentada, que é em placas tectônicas, faz com que tudo isso aconteça no nosso planeta. E para você, professor ou professora de ciências, eu deixo aqui como sugestão que você busque estimular seus alunos e alunas para construir simulações desses três fenômenos geológicos: vulcões, terremotos e maremotos. Vulcões tem muita coisa no YouTube, das mais diferentes formas, né? Colocando uma garrafa PET no centro, recobrindo com materiais, aí pode ser argila, e usando fermento, bicarbonato, enfim, né? Terremotos não tem muita coisa, mas converse com eles, traga os conceitos em sala de aula e ajude-os a imaginar como seria um terremoto, já que aqui no Brasil a gente praticamente não sente, né, esse fenômeno. Em algumas situações a gente sente porque tem rachaduras muito pequenas que estão localizadas no nosso país. Mas são fenômenos que não são muito conversados ou trazidos no nosso cotidiano, né? Nós não temos terremotos de grande amplitude, porque o Brasil também está localizado em uma única placa tectônica. Isso também é importante conversar com seus alunos. Maremotos também, né? Nós temos exemplos muito grandes de maremotos, principalmente no Japão, por exemplo, e dá para trazer, então, essas situações e pedir que eles pensem como eles simulariam isso, como eles construiriam isso, né? Se eles fossem explicar para outras pessoas, para alguma criança menor, como eles conseguiriam trazer isso e mostrar isso, né, para outras pessoas. Uma forma de estimular a construção de modelos e que eles consigam, então, também fazer com que esse conhecimento esteja mais claro, né, para eles e em sala de aula como um todo. Certo, pessoal? Obrigada. E então, dá para criar até um festival, né? Já pensou? Um festival aí de vulcões, de maremotos, de terremotos, de modelos, né? Que exemplifique esses tipos de fenômenos. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Eu conto muito com seu apoio.